e ia justamente começar pelo prólogo, pedindo ao Rodrigo para fazer aqui uma certa associação entre o que é que nós achamos que é a interpretação e, sobretudo, o que é a questão da interpretação do direito. Para quem está de fora, para quem não é do mundo do direito, o direito congrega uma série de questões relacionadas com a interpretação, que têm a ver com as necessidades dos clientes, com a ambição dos negócios, que tem a ver naturalmente com as leis, com as normas, mas também com as atitudes dos juízes, com os cenários do tribunal, com aquilo que às vezes, para quem está de fora, parece ser, por exemplo, a arrogância do Ministério Público, com a convicção das testemunhas, com a viabilidade dos acordos e, portanto, tudo isso é passível de jogos de interpretações. E eu pedia justamente ao Rodrigo que, do ponto de vista do direito e a partir do direito, nos dissesse alguma coisa sobre isso, no fundo, pressupondo também que a questão da estética e da cultura pode ser útil e pode ser interessante para quem pensa direito no direito. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, interpretação significa traduzir, significa compreender, avaliar alguma coisa. E a arte da interpretação é hermenêutica. E a hermenêutica vem de um deus grego, que era o Hermes, que era o deus responsável por, com aquelas asinhas que o representam, levar a mensagem dos deuses até às pessoas. E, portanto, traduzir aquilo que era a mensagem dos deuses para as pessoas. O direito também tem muito disto, que é traduzir, no caso já não é a mensagem dos deuses, mas é aquilo que dizem as regras, as normas, traduzir isso para a sua aplicação prática. Ainda que a interpretação, esta avaliação, exista tanto no direito como nas várias artes. E aquilo que eu queria tentar fazer era demonstrar como nós podemos, através das outras artes, nomeadamente através da análise de uma obra de arte, compreender também a forma como se devem interpretar as normas. Em primeiro lugar, quando se olha para uma obra de arte, a primeira coisa que nós vemos é aquilo que é a obra em si, vemos o valor facial da obra em si, vemos a pintura, vemos a escultura. A primeira coisa que nós fazemos quando olhamos para uma norma é ler aquilo que a norma diz. Se a norma disser é proibido comer nesta sala, a primeira coisa que nós podemos concluir é, ok, à partida é proibido comer nesta sala. Mas como nós não podemos apenas olhar para uma obra de arte e tentar daí retirar todo o seu significado, nós também não olhamos para a letra da lei e tiramos todo o seu significado. Temos que olhar para outras coisas. E toda a gente que estudou Direito, a introdução ao Direito, ou uma das primeiras coisas que se aprende é a interpretar as normas olhando para outros elementos que não esses. Então, quando nós olhamos para uma obra de arte, nós, por exemplo, temos que a conseguir encaixar dentro de uma determinada época em que ela apareceu, dentro de uma determinada localização geográfica onde ela apareceu. E nós fazemos isso numa obra de arte. Isso foi feito, por exemplo, a propósito de uma exposição que foi feita no Museu da Arte Antiga, no Museu Nacional da Arte Antiga, a propósito da Josefa Dobitsch e do Barroco português, em que, para se perceber verdadeiramente quem foi esta pintora, o que foi o Barroco português, a melhor forma que se teve de explicar como é que o Barroco português se distingue de outros tipos de pinturas, de outro tipo de Barroco, foi colocar os quadros do Barroco português ao lado de quadros espanhóis e italianos, e assim fica muito mais fácil nós percebermos aquilo que é o Barroco português ao lado destes barrocos. No direito funciona de forma muito semelhante. Uma norma, quando é analisada, tem que ser colocada em relação com as normas com que ela se relaciona. Neste sentido, se eu disser uma ação tem que ser formalizada no prazo de 30 dias, e eu aqui posso querer dizer uma coisa se esta norma estiver no Código das Sociedades Comerciais, em que a ação significa uma participação social, vai significar uma coisa completamente diferente se estiver no Código de Processo Civil, onde a ação significa um procedimento judicial. E, portanto, a localização da norma, a localização das obras de arte e a sua relação com aquilo que as rodeia é essencial. A este propósito, por exemplo, no Museu Gulbenkian existe uma arte de centro de mesa que uma pessoa, ao olhar para esse centro de mesa, consegue ver por detrás, ao fundo, uma pintura da pessoa que tinha feito o próprio centro de mesa. E esta relação da arte com as circunstâncias em que ela é colocada, também existe na interpretação jurídica. Também é muito importante
quando nós olhamos para uma obra de arte, perceber a sua história, perceber porque é que ela apareceu, qual foi o contexto em que ela apareceu. Este propósito, por exemplo, posso dar o caso de uma capela que é muito querida também para o senhor professor António Filipe Pimentel, que é a capela São João Batista da Igreja de São Roque, que é uma capela que foi mandada construir na altura, no século XVIII, com um único propósito, que era, na altura, corriam os rumores de que o rei português já não tinha tanto dinheiro como tinha anteriormente, então o rei mandou fazer uma capela com tudo o que ela deveria ter para mostrar que o rei português continuava a ter, efetivamente, dinheiro. E nós só conseguimos interpretar aquelas obras de arte, só conseguimos interpretar aquilo que é aquela capela, se tivermos em conta exatamente este propósito que estava na base da construção da capela. Isto é, assim, tanto deixa-me só dar mais um pormenor. Também é essencial conhecer as comunicações que houve entre o rei e os criadores da capela. Houve uma série de desenhos que foram para a frente e para trás e que mostram a evolução daquilo que era o projeto da capela. E nós ficamos a conhecer muito melhor qual foi a intenção, conhecemos muito melhor a própria capela, conhecendo o que é que ela poderia ter sido e o que ela acabou por ser, efetivamente. No direito acontece algo semelhante. Nós, quando interpretamos uma norma, temos que conhecer a sua história. E conhecer a sua história é perceber, por exemplo, quais foram as redações anteriores das normas, perceber quais foram as discussões que houve, por exemplo, no Parlamento sobre uma determinada norma, e através disso nós ficamos mais próximos de perceber, de interpretar devidamente as normas. Por fim, no direito, nós também temos que conhecer qual foi a intenção do legislador. Eu, a este propósito, costumo dar sempre um exemplo corriqueiro, que é, eu muitas vezes vou a um festival ou vou a um evento e levo a mochila do escritório com o computador, porque não posso deixar em mais lado nenhum. E muitas vezes chego lá e as pessoas não me deixam entrar com o computador, com a mochila, porque dizem que nós temos instruções de não deixar ninguém entrar com mochilas. Mas depois eu olho para o lado e vejo pessoas a entrarem com malas, vejo pessoas a entrar com sacos. E eu pergunto, mas uma mala não é a mesma coisa que um saco? Não. As instruções que nós temos, está aqui, não podemos deixar entrar mochilas. Malas é outra coisa. E, portanto, para interpretar devidamente uma norma, nós temos que começar por perceber qual é a sua intenção. E muitas vezes, para interpretar devidamente uma peça de arte, também temos que perceber qual era a intenção que estava por trás da sua criação. E, portanto, desta forma, tento fazer uma comparação entre aquilo que é a interpretação jurídica com aquilo que é a interpretação de uma obra de arte, sem me querer sobrepor, naturalmente, a tudo aquilo que depois o professor tiver para dizer, que é, de certeza, muito mais... Obrigado. De facto, este paralelismo é interessante, porque nos permite fazer uma coisa que está muito na minha intenção, não sei se vamos conseguir, que é criar este ir e vir para realidades que depois, para as pessoas comuns, acabam por ser bastante surpreendentes. Mas eu agora queria pedir ao António Filipe Pimentel se nos ajudava a discorrer aqui, a partir de um raciocínio que eu vou, enfim, apresentar de uma forma muito condensada e que tem a ver com o seguinte. Comumente nós achamos que a arte é um espelho da vida, mas de facto a arte não é, e era mau que o fosse, um espelho da vida. Um dos grandes historiadores alemães, a história da arte, como de resto também acontece no direito e noutras áreas, tem assim uns pesos pesados que são alemães. O Hofflin, ao fazer, digamos, a síntese dos estilos, achava mesmo muito mal que a arte fosse um espelho da vida. A verdade é que hoje os atuais espectadores dos museus, no fundo, são consumidores e são consumidores de um produto cultural. Os museus tornaram-se uma parte integrante da indústria do entretenimento. E a questão dos festivais aqui serve-nos perfeitamente de paralelismo. E o problema é que, enquanto que os festivais são a indústria do entretenimento, os museus foram capturados pela indústria do entretenimento. E nesse aspecto aí, de facto, o facto de a arte ser um espelho da vida assenta-lhes muito bem. Porque é muito mais fácil estar diante da superfície de uma tela, deslizar por ela, mas não mergulhar nela, não perceber a sua autonomia. Há um grande artista contemporâneo alemão, que depois vimos ali a passar e revisitaremos, que é o Thomas Struth, que tem uma série absolutamente fantástica, que são fotografias muito bem produzidas, de grandes museus, o Prado, o Louvre, por esse mundo fora, e ele, no fundo, fotografa as multidões urbanas a divagar nos museus. Isto é uma conversa que nos levava
para muito longe, tem aspectos interessantíssimos que ligam ao modernismo. O modernismo é a época onde se descobrem as multidões e as multidões se tornam protagonistas e protagonistas políticos do próprio real. E, na verdade, o Thomas Strutten, no fundo, acaba por nos deixar suspeitar de que estes visitantes anónimos dos museus estão muito mais preocupados em tirar uma selfie diante de um quadro célebre do que ficar lá, do que, no fundo, permanecer. E a urgência em permanecer, isto tem muito a ver com o espírito das nossas conversas, é uma das nossas reivindicações. Nós não temos pressa, nós queremos permanecer. O Thomas Strutt cria um diálogo espantoso com o barroco, com o neoclássico, com o romântico. Ele, no fundo, acaba por gerar ali uma tensão com a contemporaneidade. E aquilo que eu queria pedir ao António Filipe para nos ajudar a descodificar é basicamente isto. Como é que nós podemos, ou é utópico, ambicionar um compromisso com estes espectadores visitantes? No fundo, e você com a experiência enorme que tem, e não é uma questão de experiência, é uma questão de ethos, de gravitas, da sua, porque há outros historiadores igualmente interessantes, mas a mim interessa-me a sua, especificamente. Como é que você vê a vida da arte e como é que vê o lugar dos grandes museus clássicos hoje, na nossa vida, já agora? A pergunta é muito interessante e muito complexa. Eu queria começar por agradecer as palavras do Carlos e dizer que estou aqui com infinito gosto, desde logo por revê-lo a ele, mas também pela ocasião e por estar aqui com o Eduardo Paz Barroso e com o Nuno Carinhas, e além de que foi agradabilíssimo ouvir a introdução que o Rodrigo acaba de fazer, sobretudo, já nem me refiro à parte propriamente da atenção dele às exposições do Museu Nacional de Arte Antiga e tudo isso, mas esta parte última da interpretação das leis por parte dos funcionários achei absolutamente notável, a falta de interpretação. Lembramos logo dos guardas dos museus. Não pode. Lembramos logo dos guardas dos museus. Porque os funcionários é suposto não interpretar, o senhor não está aqui para interpretar. Portanto, bom, mas enfim, agora falando sobre a sério, essa questão é uma questão muito importante porque nos convoca enquanto sociedade. E eu, mon carbalança entre Leda, penso sempre que existe, evidentemente, a questão dos museus estarem reféns da cultura do espetáculo. É evidente que os museus estão reféns da cultura do espetáculo por causa das necessidades de sustentabilidade dos museus, não é? Por isso é que os museus precisam de receitas de bilheteira, etc. Portanto, o que nos convoca enquanto sociedade, em geral, para a noção de sustentar a cultura, porque a questão que se passa com a cultura ou com os museus serem sustentáveis ou autofinanciarem-se é completamente inviável, porque o museu faz parte da estrutura da cultura e a cultura é essencial às sociedades democráticas, como é o direito, ou os tribunais, ou como a justiça em geral, ou os hospitais e a saúde, ou a educação e o ensino. São 4 estruturas que têm que ser financiadas. Agora, o que acontece é que, apesar de tudo, há um outro lado que nisso também pesa, que é o direito democrático à fruição da cultura, como quer que seja. Portanto, existe aqui um direito de cidadania, por muito antipático que seja, a quem tem maior exigência cultural, ver passar um bando de pessoas que só querem tirar a selfie. Mas, em todo o caso, ao tirarem essa selfie, também estão a fazer um ato que, porventura, será mais próximo da viagem cultural que precisam de fazer do que se forem tirar a selfie, sei lá, na Disneylandia ou coisa que o valha, não faço bem ideia. Portanto, é um pouco complicado isso, mas em todo o caso existem museus que conseguem fazer uma síntese entre as duas. Não estou a pensar no Louvre, onde, evidentemente, no meio de 1 milhão de visitantes, porque o Louvre é uma espécie de absurdo dos museus. É um museu que hoje em dia já não se faria. Um museu com aquela dimensão e com aquela responsabilidade. Mas foi a história que o fez e, para todos os efeitos, é um barómetro em relação a todos os outros, porque é, de facto, um museu antológico e tem, de facto, de visitantes que são também números absurdos. São 60 mil visitantes por dia, que é mais do que têm muitos museus no ano. E nós andamos no Louvre e vemos, de repente, que passa uma multidão a caminho da sala que tem a de Gioconda, e na sala que tem a de Gioconda não olham para a de Gioconda, estão de costas para a pintura a tirar a selfie. Mas há outros museus que conseguem fazer um ponto de equilíbrio. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Museu do Prado. No Museu do Prado é proibido tirar fotografias.
e isso, de repente, faz com que as pessoas, que não são 60 mil por dia, mas são, para todos os efeitos, números muito altos de visitantes, estejam todos suspensos das obras, porque todas as obras, aliás, hoje em dia, mesmo as obras secundárias, as que estão nas escadarias, etc., têm todas um comentário. E, portanto, o que nós vemos é que as pessoas, inibidas de tirar fotografias, não deixam por isso de visitar o museu e de aprender com ele, e vemos as pessoas a lerem as tabelas. Portanto, existe aí, porventura, uma responsabilidade nossa enquanto sociedade na forma como educamos as pessoas. Criar equilíbrios, exatamente. Permitir as multidões, Claro, mas dar lugar aos eruditos. Estou a pensar, por exemplo, no museu na Pinacoteca de Iberera, onde estive há pouco tempo. E é um museu maravilhoso, porque é um museu que tem uma frequência digna, portanto não está propriamente às moscas, como se costuma dizer, pelo contrário, mas para já tem uma situação maravilhosa, porque é um museu integrado numa escola de belas artes, uma faculdade de belas artes, e portanto isso dá-lhe um ambiente desde logo especial. E depois tem uma quantidade, é uma pinacoteca extraordinária, com pinturas maravilhosas, e há uma sala onde estão os 3 grandes highlights da pinacoteca, que é a Palabrera, a famosa Palabrera do Piero della Francesca, o casamento da Virgem do Rafael e o Cristo flagelado do Bramante. Estão as 3 numa sala moderna, aliás, bem atestada, para expor aquelas pinturas, e nós não vemos que ali exista uma multidão concentrada. Portanto, eu acho que tem muito que ver, de facto, com a atitude que a própria instituição tem. Agora, se a instituição é abandonada a si mesma, não é? Ou seja, se ela tem que se autossustentar, obviamente que acaba refém da cultura do espetáculo. Não é? Claro. Ótimo. Isto, voltando para o Nuno, faz-me pensar num registro de teatro, numa questão muito interessante que tem a ver com um autor que o Nuno trata por tu e que ensinou, que é o Pedro Calderón de la Barca, um autor do século XVII, cuja obra e peça que tem um título que praticamente todos conhecemos de cor, que é o Grande Teatro do Mundo, não é? E isto liga bem, parece-me, com alguns dos aspectos que estávamos aqui a conversar, porque os museus também estão nesse teatro, mas falando do teatro propriamente dito, no fundo, neste Teatro do Mundo, cada um desempenha um papel, como nós, no fundo, sentimos nas nossas vidas e na sociedade. Bom, eu vou abreviar um pouco o que estava aqui de conversar, porque isto tem a ver com um texto fundador muito importante, que é a Poética de Aristóteles, que é um texto fundador do teatro, fundador de toda a crítica, e uma coisa que se discute muito na filosofia grega, e o professor Diogo Pires Aurélio, depois se quiser daqui a bocado, entra na conversa, porque melhor que ninguém falará sobre isto, é a questão da imitação. E nós, na interpretação, temos aqui uma rede de dúvidas à volta da imitação. Mas, para o Aristóteles, a imitação formaliza a relação com a realidade e, portanto, ajuda-nos a compreender aquilo que é representado. O que eu queria concretamente pedir ao Nuno também para discorrer, é basicamente isto. As pessoas nem sempre andam próximas do teatro como se imagina, mas o teatro é uma coisa muito forte, é das artes mais fortes que há. Eu, que fui diretor de um teatro, justamente, e de um primeiro teatro, quase, isto é, de um teatro que não existia, das coisas que mais me impressionou foi perceber o que era um palco. E, no fundo, é isso que eu vou perguntar ao Nuno, que tem sobre isso uma experiência, de facto, extraordinária, se o palco é, de facto, o lugar mais exigente da representação e da interpretação. Da interpretação, com certeza, da representação também, mas nesta dialética, no fundo, o que eu quero perguntar é, será que alguém pode interpretar sem passar pelo teatro, sem ir ao teatro? Pois não sei. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aos meus companheiros de mesa. Não sei, eu acho que há uma coisa que nos caracteriza a nós, pessoas do teatro, e porventura isso alarga-se a outras áreas, que é a curiosidade. Nós somos curiosos, por natureza. Havia um célebre arquiteto italiano que dizia: eu tornei-me cenógrafo porque sou muito preguiçoso. E assim o teatro obriga-me a investigar coisas que, se eu não tivesse que fazer, não iria investigar. E nós somos todos um pouco assim no teatro. Pelo menos aquele teatro em que se acredita, em que acreditamos. Sobre a história da imitação, eu acho que é uma coisa profundamente humana, não é? Quer dizer, nós educamos-nos imitando, acho eu.
senão não nos conseguimos pôr em pé sequer, não é? Nem reproduzir sons. Mas nós ultrapassamos muito isso. Em relação à outra questão do palco, o palco é um processo onde se chega só no final. Realmente, grande parte de todo o processo é passada à mesa. Eu estou muito tempo à mesa, porque eu sei quando me levantar da mesa, aquilo que é depois a representação é muito mais fácil, porque está tudo entendido, as dúvidas estão tiradas, a conversa com o tradutor deu-se, no caso de haver tradutor, deu-se nos primeiros dias, na primeira semana, depois vieram os especialistas, vimos os filmes, trocámos ideias, lemos textos de apoio e, portanto, quando chegamos ao palco, esse lugar mágico, eu devo dizer que ainda hoje contorno o espaço cênico, os cenários. Eu não piso, embora possa ser eu também o criador. Porque é um pouco desses. um lugar sagrado? Eu acho que é um lugar de pertença que eu não pertenço porque não sou o ator. Eu uma vez tive uma questão muito interessante com um ator, precisamente no Acarte, no tempo da doutora Madalena Perdigão. Nós estávamos a fazer um Lorca, foi o meu primeiro espetáculo, e tínhamos uma chaise longue, que vinha não sei de onde. Vinha no conselho, não foi mandado a fazer, foi alguém que inventou aquela chaise longue. E o meu Perlim-Pelim, porque era o personagem do Perlim-Pelim e Belisa no seu jardim, o meu Perlim-Pelim chegou ao teatro e viu que alguém estava sentado na chaise longue que ele usava todas as noites, ou todas as tardes, quando fazia o espetáculo, e fez um escândalo imenso. Ele tinha acabado de chegar de Nova Iorque, dos bafões de Nova Iorque, mas tinha aprendido alguma coisa. É que realmente há coisas que são sagradas nesse sentido, da pertença e do uso que se faz delas. É como se houvesse determinadas energias que ficam pegadas às coisas. É como, no fundo, se calhar, no dia-a-dia, mais facilmente nós vestimos ou despimos um casaco e emprestamos a alguém do que um personagem vai trocar de casaco com outro, não é? Porque aquilo está ligado a um determinado sentido, não é? Tudo isso está ligado para uma coisa que, se calhar, ajuda à conversa que o Rodrigo começou por ter, que é uma dramaturgia, que é isso que nós fazemos à mesa. O que é que nos interessa mais tratar naquele texto, não é? É uma escolha, portanto. É uma escolha. É uma escolha. Nós podemos ver Hamlet do ponto de vista de Ofélia, se quisermos. E tudo isso nos dá um jogo de espelhos completamente diferente do que se virmos do ponto de vista de Hamlet. Já agora não consigo resistir a fazer uma pergunta que é uma das minhas paixões. Mas se for ver o Hamlet, não do ponto de vista de uma personagem, mas do ponto de vista da própria melancolia do Hamlet. Sim, porque não? Sim. É uma distopia, num certo sentido. Não, claro, mas eu só estava a querer clarificar o sentido da dramaturgia. Mas isso é absolutamente pertinente, não é? Porque essa melancolia muitas vezes está disfarçada, não é? Nós não percebemos porque é que aquele homem anda ali tantos anos à volta de uma coisa que não resolve. Não resolve ou por causa da melancolia ou por causa da sua incapacidade de agir, não é? E quando age já é tarde, já está morto, não é? Quer dizer, é um trespasso de espadas que há por ali. E isso, pois é por isso que nós discutimos à mesa, não é? Todas essas coisas. Eu gosto muito desta expressão, discutir à mesa. Pois, e como a dramaturgia vai evoluindo, portanto, houve sempre pessoas que foram fazendo leituras diversas, vamos outra vez à conversa que o Rodrigo estava a ter de realmente nós nos temos que cultivar em relação àquilo que vai sendo disputado por cada pessoa que pega no objeto, não é? Por cada leitura que se faz, por cada pessoa que faz um trabalho sobre um quadro ou falar ao mundo. Não, mas conclua. Não, eu, por exemplo, não gosto de ver as coisas que já foram feitas dos espetáculos que vou fazer. Mas isso é uma mania minha, é quase assim uma espécie de um fetiche. Porque tenho medo da imitação. Pois, mas aí de uma imitação à Platão, de uma imitação puramente mimética, que está a 3 lugares afastado. Sim. Mas mesmo que não se imite, alguma coisa há de cá ficar, e às vezes não é bom, porque nós estamos a falar de formas também.
E muitos de nós somos tomados por esse abismo do fazer da forma, não é? Muitas vezes vamos... Um neomaneirismo, não é? Não No sentido estético do maneirismo. Nós podemos estar umas semanas interessados em Picasso, por exemplo, e vemos os livros todos de Picasso e vamos ver as expressões de Picasso. E a certa altura já estamos, enfim, a tentar desenhar a Picasso. E isso é disso que eu às vezes me protejo. Então, eu aproveitava esta ideia das coisas do sítio e das coisas fora do sítio para regressar ao António Filipe, muito brevemente, para falar de uma coisa que praticamente eu acho que sou um otimista, todas as pessoas de Lisboa repararam, que foi uma campanha absolutamente genial, porque não foi uma mera questão de marketing, que o António fez quando estava no Museu da Arte Antiga, que foi uma angariação pública de fundos para comprar um quadro lindíssimo do Sequeira, A Adoração dos Magos, por 600 mil euros, e a dada altura uma das coisas que o António faz é pôr cópias fidelíssimas de uma série de quadros espalhadas por algumas zonas históricas da cidade. Bom, isto leva para uma questão interessantíssima, que nós depois podemos conversar noutra altura, que é um dos autores fundadores da estética contemporânea, que é o Walter Benjamin, um homem que enfim, fugiu ao nazismo e morreu tragicamente nos Pirineus, e que fala da questão da reproduzibilidade técnica, que é uma questão atualíssima. E, no fundo, nós ali temos um jogo cheio de ambiguidades. Claro que uma pessoa minimamente ilustrada, ou culta, ou comumente culta, percebe que aquilo não eram os quadros do museu, mas gera-se ali um jogo de espelhos com a sua fascinação e com a sua perversidade. E depois, isto é muito curioso, porque do ponto de vista político, o António Filipe, como muitos diretores de equipamentos culturais, tem problemas com o poder, porque o poder muitas vezes, dos vários governos, independentemente dos governos, gera-se muito na cultura, não só, mas eu aqui estou a falar da cultura, conheço bem, por caprichos, por comodismos, por oportunidades, e, no fundo, também tinha desarrumado o museu e uma certa concepção do museu para o tornar numa coisa não utopicamente virtuosa, mas numa coisa justamente mais próxima das pessoas. Fossem elas multidões, fossem elas seres isolados. E por causa desta história toda, é que eu queria perguntar e pedir também para nos ajudar a pensar um bocado em conjunto, no seguinte: como é que com essa experiência específica, porque a Adoração dos Magos de Sequeira, dentro dos muitos quadros, tem que dizer uma coisa dentro da sua própria história. E, portanto, como é que vamos imaginar que estávamos diante do quadro e nos estava a falar sobre o quadro? Não nos fale historiograficamente só sobre o quadro, ou também historiograficamente, mas sobre o que é que ele, no fundo, significa para si. Por outro lado, como é que isso se repercute hoje no seu trabalho? Já vamos ver, porque a coisa mais invejável, o António ter que sonhar com ser dono dos quadros do Sr. Carlos de Gulbenkian, porque alguns, aquilo é para se ver de joelhos. Quer dizer, há aí uma senhora, uma jovem senhora, numa tábuazinha pequeníssima, pai de 15 centímetros, do Ghirlandaio, que é super conhecida, que foi, vejam bem, selecionada pelo Humberto Eco para ser uma das reproduções de um dos grandes livros dele, que é a História da Beleza, e este senhor é também dono disso tudo. O Nuno é mais dono de coisas fantasmagóricas, shakespearianas, mais abstratas, mas o António é dono de coisas bem materiais. Não, o Nuno e, portanto, é dono da obra dele, que é uma coisa bom, muito mas isso aí é uma consequência, não é? Eu não sou dono das obras do Sr. Não, eu agora Gulbenkian, estava a brincar. Elas é que se apoderaram de mim. Isto é uma utopia psicanalítica, no fundo, não é? Exatamente, não. Aliás, é um mediador, não. Agora, falando muito rigorosamente e muito tecnicamente, é um mediador mesmo. No seu museu, eu sempre disse, o museu não é meu, o museu é seu. O museu engoliu-me a mim temporariamente, espero. Ora bem, bom, a Adoração dos Magos, do Domingos Sequeira, é um quadro maravilhoso, de facto. Enfim, não é preciso ser-lhe encómios, porque, de facto, é uma peça excepcional. Estou convencido de que se trata de uma das 4 últimas telas que ele faz, não é? Que todas foram compradas pelo Duque de Palmela e estão na posse da família, com exceção daquela que o museu comprou, que todos ajudámos o museu a comprar, que foram feitas como exercício académico para os alunos dele em Roma, na Academia de Roma. Ele estava então a dar aulas na Academia em Roma, na fase final da vida dele. E ele faz 4 telas que são exercícios completamente distintos uns dos outros esteticamente, das quais eu acho que a Adoração dos Magos é a mais conseguida. Aliás, depois da incorporação foi feito o restauro da pintura no museu, que foi simplesmente retirar-lhe o verniz, que estava amarelecido, e que, por isso, simplesmente com essa operação, foi como um exercício de operação às cataratas, porque tudo o que estava escrito sobre aquela pintura caiu automaticamente, porque a luz da pintura é outra. A pintura estava, aliás,
muito bem preservada na família, etc. Estava bem até a moldura, etc. Mas estava, obviamente, oxidada pelos anos e, portanto, toda a luz dourada de que se falava não existe lá. É uma luz azul imanente, extraordinária. Mas, quando se fala nessa pintura, eu penso, por exemplo, num processo que eu fiz, que foi dos últimos exercícios que fiz no museu, que foi uma coisa chamada 12 escolhas, 12 choices, que eu pensei que era um bom exercício também para demonstrar politicamente a importância da instituição, que era convidar 12 pessoas, era um jogo, passava-se ao longo de 12 meses, convidar 12 pessoas, que eram pessoas ligadas à cultura, mas não propositadamente à história ou à crítica de arte, e que fossem pessoas internacionais de referência ligadas a Portugal. E, portanto, foram 12, tirando o Presidente da República, que foi o primeiro, mas foi o Príncipe Amin Aga Khan, foi a Mónica Bellucci, foi o Lorenzo Viotti, foram uma série de coisas. Terminou com António Munhoz Molina em maio de 2019, um mês antes de eu sair do museu. Mas esse exercício foi um exercício muito importante, porque, na verdade, se tratou de escolherem 12 peças, cada uma das 12 pessoas escolhia, entre as 8.000 peças que o museu tem à exposição, 12 peças livremente, de acordo com o seu próprio gosto, com as suas afinidades eletivas, digamos. E depois era feito um pequeno flyer, e além das peças estarem assinaladas, era feito esse flyer em que as pessoas escreviam uma pequena nota dizendo porque é que tinham escolhido aquelas peças. Tirando o Presidente da República, que escreveu uma nota sobre cada uma das peças, todos respeitaram o jogo, e tirando com exceção também do Christophe Lerribou, do Louboutin, perdão, que esse fez um exercício só sobre detalhes de pintura portuguesa, mas escolheu 50. Bom, enfim. Mas isto para dizer... Isso soma assim um bocado um bocado a Andy Warhol também, porque é um jogo estético, a própria ideia de celebridade, não é? Qual é isso, é muito bem imaginado. E, portanto, esse jogo foi muito interessante porque nos deu um olhar de fora, um olhar fresco, um olhar não contaminado por nada de português. E também ligado à ideia de celebridade, insisto neste tópico. Sim, claro, exatamente. Portanto, eram pessoas que eram subejamente conhecidas e relacionadas com Portugal afetivamente. Mas o que aconteceu de muito interessante foi que Domingos Sequeira foi o pintor mais escolhido, e a Adoração dos Magos foi a segunda peça mais escolhida. A Adoração dos Magos e os Vilmos Nambam foram ex aequo as peças mais escolhidas. Ora bom, isto significa, lembro, por exemplo, do Lorenzo Viotti, que escolheu 2 peças de Domingos Sequeira, e eu até lhe disse, mas porquê é que escolhes 2? Já tens o Domingos Sequeira? Não, quero as 2. Completamente distintas, que era o São Bruno em Oração e a Adoração dos Magos. Mas a Adoração dos Magos foi um tópico absolutamente recorrente nas escolhas das pessoas, o que mostra, de facto, e a campanha, na verdade, teve por objetivo central divulgar a pintura e criar uma relação afetiva das pessoas com a pintura. O objetivo central, como eu sempre disse, não era reunir os 600 mil euros. Era a empatia. Embora esse fosse, obviamente, essencial. Era a empatia. E a verdade é que eu acho que depois da campanha ter terminado, não há português que não conheça o nome de Domingos António de Sequeira e que não conheça aquela pintura. E isso é a essencial missão do museu, é divulgar o seu património e protegê-lo. E, portanto, desse ponto de vista, acho que a campanha foi um sucesso, além do ponto de vista financeiro, claro. Porque ultrapassou sem muito os 600 mil euros. Seria interessante depois falarmos também da relação financeira com a cultura. Isso pode ser tema não para este tipo de conversas, mas há bocado o António dizia, e muitíssimo bem, que o Nuno é sobretudo dono da sua obra, é verdade. Eu até vou fazer uma citação sua de um texto que conheço bem, um texto autorreflexivo, em que o Nuno Carinhas diz o seguinte: as palavras, esses bichos adormecidos, têm no teatro o seu terreno, o seu território especular. Fim de citação. Bom, depois fala-nos de um poeta absolutamente extraordinário, que é o Rui Belo, que muitos conhecerão, que, entre outras coisas, tem um verso belíssimo sobre a casa e a ideia de casa, e sobre a ideia do regresso a casa, e um museu, um teatro, são muito casas, não é? E eu, por exemplo, se apresentasse, nem disse isso, o Rodrigo dizia, e é um advogado da casa. E estava tudo dito, não é preciso dizer mais nada, não é? Portanto, a casa é esse lugar que nos faz mais do que nós fazemos. Nós somos feitos pela casa. E um teatro é uma casa que faz as pessoas, os atores, faz os técnicos, faz toda a gente.
O Horácio, que é o amigo do Hamlet e o confidente, bela palavra para um discurso sobre a interpretação, o confidente. E o teatro, quando eu falava na questão do palco como lugar sagrado, não no sentido mistificatório, tem muito a ver com essa questão da redenção. Porque o Aristóteles explica isso, seja na epopeia, seja na comédia, seja na tragédia, que é a questão da catarsis, não é? Portanto, que é de facto a redenção. Mas, enfim, voltemos ao Horácio. E o Horácio, há uma citação do Hamlet sobre as respostas, porque interpretar é procurar respostas. Ele diz, não houve resposta. E depois há uma outra coisa muito interessante no teatro, que eu por acaso nunca conversei sobre isto com o Nuno, que é um autor, que é o Artaud, que é um autor que funda um conceito, no fundo, muito contemporâneo, que é a ideia do teatro da crueldade, do teatro como qualquer coisa de sacrificial, mas onde eu, a partir destas referências, quero chegar, é um teórico contemporâneo do teatro e um filósofo, Alain Badiou, convém dizê-lo. O teatro é lugar de dissensos, no bom sentido, como a arte em geral. E o Alain Badiou diz, e eu vou citar literalmente, nada interessa mais ao teatro do que discutir teatro em palco. E eu acho que isto tem sempre qualquer coisa de enigmático, porque interpretar no fundo, é não ter medo dos enigmas. E, portanto, como é que se discute no palco? Como é que encontramos respostas no teatro? Não é para o teatro, é como é que encontramos respostas no teatro. Eu acho que as respostas do teatro nos vêm por várias vias, não é? Eu gosto de um teatro que apela aos sentidos. E quando falo dos sentidos, falo de todos os sentidos. Não gosto de cheiros no palco, isso confesso que não gosto. Mas de resto, até isso pode ser convocado por alguma imagem que nós tínhamos de um lugar, não é? De uma luz que nos aparece. A luz no teatro é absolutamente fundamental, não é? Não só porque se não houver, ficamos... Ilumina-se quando pinta. Sim, mas dá-nos o fôlego de um espaço, ou torna muito pequeno e de alguma maneira claustrofóbico, ou então dá-nos um espaço mais redentor, não é? Com muitos raios, como nós vemos na pintura, se nós quisermos ser um pouco mais esotéricos em determinadas alturas, não é? Eu acho que, sendo as questões que o teatro põe, questões do dia-a-dia, mesmo que não sejam questões corriqueiras, mas questões também sobre a existência humana, eu acho que aí sempre o teatro tem que nos dar alguma coisa. Se é um bom assunto que nos interessa, se é uma cena, lá está o palco outra vez como lugar especial, se é uma cena que nos desperta os sentidos, se é uma voz que nos... Há uma espécie de um apelo que nós sentimos para aquele grão de voz, que é uma coisa que nós discutimos muito pouco, mas realmente o grão de voz é uma coisa muito importante. Com certeza os teus advogados e juízes também se confrontam com isso, não é? Porque deve haver vozes que nos falam de forma muito particular, que é sedutora, e etc. Há uns um grão mais ríspido. É a acústica do pensamento também. Também, se nós quiséssemos, se conseguíssemos chegar lá, sim, claro. É diferente murmurar ou é diferente gritar, não é? É diferente ter um riso surdo ou ter uma gargalhada, não é? Despontar uma gargalhada rasgada. Portanto, todos esses pequenos pormenores. Claro, é evidente. É um corpo a corpo. É um corpo a corpo. É isso que continua a ser o grande desafio do teatro hoje em dia, não é? E as ideias são incorporadas. Sim, sim. Estão a ser interpretadas por alguém, não é? Estão a ser-nos transmitidas por alguém. E hoje em dia já todos deixámos essa imagem de que o teatro, o ator é um títere, não é? O ator não é um títere, é uma personalidade que está ali a degladiar-se ele próprio, a sua personalidade, com aquilo que está a interpretar, precisamente, com aquilo que está a trocar connosco, não é? Por isso, às vezes, dizer-se que é tão difícil largar a personagem. Pois é, porque é uma criatura que está completamente focada. Aquela ideia da segunda pele, não é? Portanto, é uma criatura que está completamente focada naquilo que está a fazer, não é?
e que tem essa responsabilidade. O teatro, para além de todas as coisas que nós possamos dizer dele, o palco, etc., é, sobretudo, um lugar de grande vulnerabilidade. Pois. E é isso que nos fascina no teatro. Porque quando nós vamos ao cinema, a não ser que a máquina pare, hoje em dia já não para, antigamente parava, não é? Para trocar a bobina e não sei, partia a fita, etc. Mas sabemos que no cinema a coisa está garantida, não é? De ontem para Será hoje. uma longa conversa. Lembro-me do meu queridíssimo mestre João Bernard, porque a questão do teatro e do cinema... mas continua. Sim, mas de ontem para hoje ninguém foi mexer na montagem do filme. É verdade. Não é? Podemos ver em melhores ou piores condições, mas é uma questão de temperatura de imagem, qualquer coisa. Agora, no teatro, eu tenho uma amiga realizadora que quase que toma comprimidos para ir ao teatro, não é? Porque sendo ela do cinema, fica angustiadíssima quando se sente numa plateia de teatro. Diz, isto vai falhar, não é? Porque aquilo é um lugar de vulnerabilidade. É um trapézio sem rede, para usar uma metáfora que eu acho que... Eu gosto muito de circo, aliás, e acho que é uma boa metáfora. Rodrigo, volto a si rapidamente, porque... E nos palcos do direito, como é? Eduardo, antes disso, queria só fazer um pequeno desvio, só para falar um bocadinho sobre a adoração dos magos à obra, só para dizer que, como caso de estudo, reflete exatamente tudo aquilo que inicialmente começamos por dizer. A obra tem muito mais significado, agora, sabendo como é que ela chegou até ao museu, tem muito mais significado e é muito mais fácil interpretar a obra, porque existem também trabalhos preparatórios que se encontram em exposição e tornam tudo muito mais fácil, como também é muito importante ver, por exemplo, aquelas obras que foram espalhadas por Lisboa. Algumas delas foram roubadas do sítio onde estavam e depois foram colocadas num bairro em Lisboa com um autógrafo a dizer Robin das Artes. E é curioso porque as obras... Vandalismo criativo. As obras mudaram totalmente de significado só com a sua deslocação. Aquela ideia Mas não de que... foram as obras que foram deslocadas. Não, foram as réplicas. Foi o seu imaginário. Aí é que é. Não foi exatamente. As réplicas das obras foram mesmo roubadas e colocadas no... Mas as cópias? Ora bem, foram as cópias. Já agora que o Nuno estava a falar na distinção que as pessoas, enfim, minimamente cultivadas, sabiam automaticamente que se tratava de cópias, devo dizer que tive aí as maiores surpresas, porque pessoas extravagantes que acreditaram que o museu tinha trazido as obras para o meio da rua. E o grande problema era a segurança roubavam. Grande xerox. Quanto à exposição, ao ambiente, à chuva, à coisa, isso não era um grande problema. O diretor do museu enlouqueceu. Bom, mas pronto, isto para dizer que foi muito interessante a reação das pessoas a esse, porque isso foi um projeto que nós fizemos antes, no âmbito da campanha do Sequeira, e para testar, digamos assim, mas foi 6 meses antes. Foi a exposição Coming Out, e se o museu saísse à rua, que pusemos réplicas na zona do Bairro Alto e do Teatro São Carlos ao Príncipe Real, digamos, a zona da Movida. E foi muito interessante ver a reação das pessoas, porque, na verdade, as obras chegaram maioritariamente íntegras ao final, foi extraordinário, com uns quantos roubos, que, aliás, eu sei de uma ou duas pessoas que roubaram as obras, mas não houve destruição, o que é extraordinário, não houve destruição de obra nenhuma. Foram todas, portanto, a apropriação foi com o sentido do amor das obras. E houve apenas uma única obra que esteve durante umas horas com tags, que foi limpa por um japonês que morava perto. Contaram-me. E temos apenas uma fotografia, porque passou lá alguém conhecido e que tirou uma fotografia com o telemóvel, porque senão nem essa memória teríamos, o que é muito interessante. Esses rapazes, de facto, que não foram eles que se auto-intitularam o Robin das Artes, foi a Sara Otto, que era a jornalista do Observador, porque o Observador foi o primeiro jornal a pegar naquilo, porque a sede do Observador era mesmo junto à Rua da Rosa, onde estava a primeira obra que foi roubada, logo no primeiro dia. E ela é que criou o título do Robin das Artes. Mas foi extremamente interessante, porque foram rapazes da margem sul. Eu tentei conhecê-los, não consegui, tentei todas as formas de os conhecer, porque achei, para além de me parecer uma partida genuinamente coimbrense, achei maravilhoso, porque eles estiveram da Atalaia para roubar uma pintura que estava
que era o retrato do Senhor de Noirmont do Largelière, a cópia, entenda-se, que estava na parede da PSP. Eu achei maravilhoso estarem durante horas a ver e roubaram a pintura. E levaram-na para o Laranjeiro, que é um bairro na periferia de Almada, com a ideia de não serem menos do que os da margem direita do Tejo. E eu achei absolutamente notável esta ideia. Deve dizer-se que essas foram 4 obras, das quais sobrou uma única. As outras 3 foram, enfim, desapareceram. Mas achei notável, e essa única que sobrou foi devolvida pelo Presidente da Junta em benefício de um leilão que foi feito dessas réplicas pelo Palácio do Correio Velho em benefício da campanha do Sequeira. E eu, se tivesse alguma das peças, que, enfim, se tivesse ficado com alguma, tinha ficado com essa. Porque era o retrato do Conde Farroubo do Domingos Sequeira, que estava na parede do Teatro de São Carlos, que tinha uma naifada na perna, mas eu achava que era maravilhoso, porque era, de facto, o testemunho de um sobrevivente dessa operação. E eu achei notável, porque achei que foi, de facto, foi o ponto certo, digamos, que a campanha, naquele momento, eu achei que tinha valido a pena fazê-la. Então, e regressamos aos palcos do direito, então. Desculpa, achei que seria uma Não, breve sim, excursão. porque acabou por ser um bocadinho maior. isto só em si era um tema. Pois, Claro, a própria questão claro. da repartibilidade técnica, de que o Benjamin fala, tem exatamente a ver com a questão, na era da técnica, qual é o valor de um original, de uma coisa única, rara, exclusiva. Ora, isto é o problema, é um problema central do museu, não é? O que faz o museu é exatamente isso. É Esse apelo da do raridade. original, claro. No teatro há uma outra raridade conjugada com a efemeridade. Mas então, Rodrigo. Eu podia, a propósito do teatro, fazer algo semelhante. Comecei por fazer, falando dos vários elementos, digamos assim, da interpretação, que também funcionam em parte para o teatro, ainda que o teatro tenha esta coisa de que, efetivamente, são sempre perspectivas, são sempre escolhas que se fazem, e enquanto muitas vezes a interpretação das normas, muitas vezes nós queiramos que seja a definitiva, a correta, no teatro não há certamente isso, todas as perspectivas devem ser bem aceitas. Eu queria falar antes do direito, fazer uma comparação com o teatro, mas sobretudo na perspectiva de interpretar como assumir uma função, assumir uma persona. E efetivamente no direito, na aplicação do direito, há várias personagens, várias funções, digamos assim. Os advogados, quando atuam assumindo uma determinada função que lhes é dada. Não é à toa que, por exemplo, em alguns países, e em Portugal ainda se usa, por exemplo, a toga, ou que em alguns países os advogados ainda atuam com uma peruca, em que os juízes têm o martelo. Isto são tudo adereços que visam simbolizar aquilo que é a personagem que está a ser personificada, digamos assim, naquele momento. No entanto, como no teatro há as didascálias, ou seja, aquelas pequenas notas que dizem, a determinada altura, uma pessoa quando fala levanta a mão ou faz uma interjeição qualquer, que podem ser interpretadas de muitas formas. No direito também há isso naquilo que são as nossas normas deontológicas. Existe um conjunto de normas que dizem como é que os advogados devem efetivamente agir, mas tal como dois atores podem ser dois Romeus completamente diferentes, lendo exatamente o mesmo texto, lendo exatamente as mesmas didascálias, os advogados também podem ser completamente diferentes, cumprindo na mesma aquilo que são as normas deontológicas. Efetivamente, as didascálias são limites, as didascálias e as normas deontológicas são limites àquilo que é a nossa atuação, àquilo que é a atuação dos atores, mas dentro desses limites há um sem número de formas de atuar, levantar mais o braço, abrir mais os braços, tudo isso vai ter um significado diferente. A única diferença que eu vejo, não é a única, mas uma das que eu queria realçar, é que no final do dia, ainda que o teatro existe também a confrontação, que também existe no direito, no final do dia a personagem do ator não se confunde com o ator, ou pelo menos idealmente, no final do dia, são pessoas diferentes. Neste sentido, no direito, nós efetivamente não nos confundimos com aquilo que nós somos enquanto advogados. Aquilo que nós somos enquanto advogados define-nos daquilo que nós somos enquanto pessoa. E nesse sentido, há efetivamente uma pequena diferença face ao teatro. Uma grande semelhança com o teatro é que efetivamente muito do trabalho que se faz não se vê, não é? Só se vê o resultado final, que no teatro é aquela hora e meia e não todas as horas sentadas à mesa. No nosso caso, é se calhar um parágrafo de um e-mail, é se calhar uma página de um parecer e não todas as horas que também tivemos sentados a pensar efetivamente naquilo.
dizia a Natália Correia, não é? Quando lhe perguntaram quanto tempo é que tinha levado a fazer um poema ou uma conferência que ela estava a fazer, ela disse, oh, minha amiga, a vida inteira, não é? Isso é como todos, não é? Por falar nesse, e a Cristina Cunha inacabado, Claro, não é? exatamente. Portanto, um bocado. Muito a propósito deste contexto da arte antiga, eu estou-me a lembrar do Vasari, das vidas, enfim, de um autor que escreve, no fundo, sobre a vida dos grandes artistas do Renascimento e é, de certa forma, o primeiro crítico de arte, ou de uma coisa do Alberti, tem um tratado do século XV da pintura, que a dada altura fala na questão do pormenor, só o pormenor revela a beleza do todo. A minha questão para si, e começamos a estar um bocado limitados pelo tempo, parece uma questão muito simples, como é que nós podemos compreender o ser e a integridade de um artista do século XV, com a sua experiência museológica? Bom, É porque não tem nada a ver com o ser e a integridade de um artista claro, contemporâneo. claro. Ainda há bocado falávamos do Warhol ou do Duchamp. claro. A arte hoje não procura a beleza, enquanto que a arte antiga procura a beleza, a arte hoje procura transmitir experiências, sensações ou o que seja da vida contemporânea. Portanto, é um paradigma diferente. Vamos lá ver, o museu é sempre um local de viagem, não é? Portanto, cada um faz a viagem que pode fazer e que está ao seu alcance, não é? O que acontece é que depende muito de cada um. Portanto, o museu é um local fundamental da sociedade contemporânea e da sociedade democrática contemporânea, porque é isso, no fundo, aquilo que nós somos hoje convocados, é a preservar a cultura da paz e a sociedade contemporânea. É um local de encontro, é uma espécie de panteão onde nós reservamos aquilo que entendemos que deve ser preservado para o futuro, sejam as peças contemporâneas, sejam as mais antigas, e é um local onde cada um de nós faz a sua própria viagem. É diferente de um sítio patrimonial. Num sítio patrimonial pode-se contar a história daquele sítio e a pessoa entra por um lado, sai pelo outro e depois pode considerar que já foi ao Alhambra de Granada ou o que seja. Mas no museu não. O museu é um território de experiência sempre, onde cada um de nós segue o seu Mas a questão relativamente ao ser e à integridade de um artista do século XV é que, no fundo, uma obra de arte é sempre nossa contemporânea. Claro, é sempre nossa contemporânea. Portanto, nós fazemos nela a viagem que podemos fazer. E isso, evidentemente, que é sempre, é como dizia o Rodrigo no princípio, quer dizer, quando nós nos aproximamos de uma obra de arte, nós vemos aquilo que nós vemos a superfície da obra. Depois, as outras camadas inferiores, depende da cultura de cada um, do apetrechamento que temos. E da informação. Que temos. E isso depende também, montes de vezes, da quantidade de vezes e de aproximações que fazemos a essa obra. Porque uma obra de arte não se esgota nunca. É como um disco ou uma música que ouvimos repetidamente, ou um poema que lemos repetidamente, ou um texto ou uma peça de teatro que vemos repetidamente. É sempre renovada na sua apresentação. E é isso o papel essencial do museu. Aliás, houve um projeto muito engraçado que foi pensado pelo António Laio, que é um pintor, como é sabido, e que é professor da Universidade de Coimbra, meu colega lá, e que me propôs uma coisa que se chamava Em Direto do Museu Nacional de Arte Antiga. Ele tinha tido uma ideia radical e eu, como é o meu timbre, na altura então pior ainda, tornei ainda mais radical. E a ideia, obviamente, foi logo inviabilizada, que era pôr uma câmara que transmitia 24 sobre 24 horas em direto do museu para o Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. Evidentemente que depois havia questões de direito de identidade, de imagem, etc., para além das questões de segurança do museu, que não se pôde fazer e acabou por sair um livro com isso. Mas o que importa aqui é que, rapidamente, e ele, aliás, até escreve isso no prefácio do livro, rapidamente eu pensei no local onde a Câmara deveria estar. A Câmara deveria estar na entrada do museu, fixando a cara das pessoas que entravam e as pessoas que saíam. Porque as mesmas pessoas saem transformadas. E, exatamente, e transformadas para bem, saem melhor, sem ver-se na cara delas que passaram um bom bocado, que limparam a cabeça daquilo que viram. Certo. E isso é o trabalho que o museu faz. O nosso tempo está praticamente a chegar ao fim e eu vou tentar sintetizar aqui. Eu tinha mais umas questões para ambos, para mim próprio, no fundo, mas relativamente ao Nuno Carinhas, há dois autores
já falamos de Shakespeare, claro, dois autores fundamentais num trabalho de Nuno Carinhas, que é, por um lado, o Brecht e, por outro lado, o Beckett, que são dois autores completamente distintos. Bom, relativamente ao Brecht, há uma coisa que sempre me intrigou e mesmo em conversas pessoais nunca aprofundamos isso. E ainda recentemente uma peça do Brecht foi revisitada aqui no Teatro de Almada pelo Nuno Carinhas, muito atual, a propósito da questão da guerra e de um soldado na guerra, que é, no fundo, eu não diria desideologizar, portanto, retirar a ideologia ao Brecht, mas, no fundo, como descolar os clichês ideológicos do Brecht, que foi um homem que não temos tempo para revisitar a biografia dele, foi para os Estados Unidos, mas teve uma grande empatia com o materialismo dialético, com Moscovo, e depois, ao mesmo tempo, fez uma coisa extraordinária em teatro, que foi conseguir com que coisas absolutamente comuns se tornassem coisas extraordinárias. E depois, relativamente ao Beckett, e há uma peça, para mim, uma peça fetiche, foi encenada pelo Nuno Carinhas e tem a cenografia do Nuno Carinhas, que é também um cenógrafo extraordinário e consegue trabalhar um bocado à maneira do Renascimento, como um artista total, devo dizer isso, e era uma das coisas que eu gostava de ter explorado, que é Há os Dias Felizes, não é? Com a Emília Silvestre, uma atriz magnífica do Porto, num certo sentido. E depois, muito recentemente, para terminarmos com Coimbra, já agora, o Nuno encena, justamente em Coimbra, na Escola da Noite, uma peça do Tom Murphy, um autor inglês contemporâneo, que é, num certo sentido, eu vou simplificar muito, uma revisitação da Alice no País das Maravilhas. E depois, eu no fundo juntava isto tudo para pedir o raciocínio. Há uma citação dessa peça que é: há o grande mistério de saber quem sou. A partir de Beckett e de Brecht, a partir do seu trabalho como encenador e cenógrafo, diga-nos então como é que cada um de nós, com o teatro, pode indagar sobre esse grande mistério de saber quem somos. Estávamos a falar da viagem no tempo e isso é das coisas que mais me cativa no teatro. É poder viver não só muitas experiências diversas, como poder viajar para a peça mais antiga que terá sido escrita até à mais recente. E nunca me fixei em nenhum tempo. Não podem dizer que eu sou dos clássicos ou que eu sou dos contemporâneos. Para mim, a grande viagem é essa. É poder revisitar os autores sem ter medo nem da linguagem que eles usaram, nem dos temas que trataram, Isso responde ao Brecht, etc. em parte. Muito bem. Então, terminamos. Até à próxima conversa no Porto. Muito obrigado por terem vindo.